sabe? Existem momentos que você precisa ficar só você e ele. Você precisa se abrir, tentar entender quais são os caminhos que tem preparado para cada um de nós. E só dessa forma a gente consegue continuar a nossa caminhada. A gente precisa parar na beira de uma estrada, ficar olhando para algumas paisagens, observar a grandeza que é nosso Deus. No Salmo de número 8, Davi, em certo momento da sua vida, ele começa a olhar para o céu, começa a contemplar as coisas lindas que Deus havia feito. Uma pergunta que muito me chama a atenção é de quando ele faz uma pergunta para Deus dizendo: Senhor, o Senhor criaste tudo isso e pouco menor nos fizeste do que os anjos. Ele queria expressar para Deus o seguinte: mesmo sendo tão pequeno, mesmo sendo tão falho, sendo tão pecador, por que Deus nos dava essa prioridade, nos dava essa grandeza de sermos chamados de filho dele? Eu faço a mesma pergunta hoje, diante de um mundo tão grande, diante de coisas tão belas que Deus criou. Por que Deus tem esse carinho conosco? Por que Deus nos dá esse privilégio de sermos chamados de filhos dele? Muita coisa interessante que às vezes se passa na nossa vida. Principalmente esse lugar aqui, algum tempo atrás, Deus me deu ele em sonhos. Eu sonhei com esse lugar e Deus me disse que um dia me traria para esse lugar. Às vezes nós não compreendemos por quê. Por que será que Deus às vezes nos mostra lugares, nos leva para lugares? Às vezes nós não compreendemos os propósitos de Deus na nossa vida. Aí uma pergunta.